3 pessoas foram presas acusadas de envolvimento num esquema que fraudava os bancos para conseguir empréstimos. Eles utilizavam, através das manobras da engenharia social, abria CNPJ, abria empresa que não existe, abria empresa sem endereço. E o resultado era fraudes contra os bancos. Eu vou trazer as informações, está aqui as imagens. A operação foi deflagrada logo no começo da manhã. O trabalho feito pela polícia, que também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão, com o objetivo de conseguir documentação e provas em endereços diversos contra as pessoas acusadas de envolvimento nesse esquema. Detalhe, as prisões aconteceram nos estados do Piauí e do Maranhão. Polícia Civil à frente do caso. Eu vou trazer informações ao vivo com Bartolomeu Almeida, direto da sede da Polícia Civil do Estado. Bartolomeu, bom dia para você. Um bom dia para você, Joelson Jordani, bom dia para o telespectador, sempre ligado no Jornal do Piauí. É a Operação Contrafeito, Joelson Jordani, que foi deflagrada, então, pelo DECOR, que é o Departamento de Combate à Corrupção, que tem à frente o delegado Ferdinand Martins. A operação contou ainda com o apoio do DRACO, né, o Departamento de Combate às Organizações Criminosas, contou com o apoio também da Força Estadual Integrada de Segurança Pública, e também do Departamento de Operações Especiais da Secretaria de Estado da Segurança. Joelson, nós vamos falar a partir de agora com o delegado Ferdinand Martins, que coordenou essa operação. Foram 2 prisões, eram 3 mandados, né, de prisões temporárias, 2 prisões foram cumpridas, tem uma prisão que falta ser cumprida ainda, que é no caso do município de Timon, no Maranhão. Era um conluio, Joelson, digamos assim, um envolvimento de gerentes de bancos, de contadores e também de proprietários de empresas de fachadas. O delegado Ferdinand Martins vai explicar melhor, então, a respeito desta operação. Delegado, uma boa tarde para o senhor, delegado. A avaliação que o senhor faz da Operação Contrafeito, o senhor considera uma operação exitosa? Estava dentro daquilo que foi estabelecida pela polícia, delegado? Bem, boa tarde. A nossa unidade realmente finalizou esse trabalho hoje, né, essa diligência, mas prossegue com a análise dos materiais apreendidos, porque a gente identificou que alguns servidores de bancos, né, recebiam documentos de algumas empresas que maquiavam supostamente faturamentos a partir da atuação de contadores e desses empresários, alguns até fictícios, e conseguiam receber recursos creditados nas contas dessas empresas, né, supostas empresas, e havia um ajuste para que aquele valor fosse, digamos, compartilhado entre eles que integravam essa estrutura. Qual era o tipo de ação que permitiria receber os recursos? Eles entravam com qual pedido para esses bancos que acabavam tendo o aval, inclusive, do gerente do banco? Bem, alguns empréstimos, pedidos de empréstimos feitos pelos empresários, né, apresentavam documentações de supostos faturamentos da empresa. Cabe, dentro da rotina bancária, a gente informa isso dentro do que o próprio banco, que foi vítima, representou contra esse servidor, que deveria diligenciar para buscar conhecer o faturamento, a estrutura e aquelas situações fáticas que realmente se a empresa desempenhava ou não as atividades, ou aquele faturamento justificava. Muitos dessas visitas não eram realizadas, prejudicando essa situação, que acabavam trazendo prejuízo financeiro para o banco, porque os valores eram levantados, depois partilhados entre eles, e os bancos ficavam nesse prejuízo. Ou seja, qual era a participação de cada um? Dos contadores, dos donos das empresas de fachadas e também dos gerentes dos bancos? Em breve resumo, a empresa, esse empresário emprestava seu nome. Essa empresa era constituída, registrada formalmente na junta comercial, mas, de fato, o endereço dela era fictício, inexistia, né? Quando a gente identificou que essa documentação produzida a partir de alguns contadores era levada para o banco recepcionava e liberava esses empréstimos. Depois do valor creditado na conta das empresas, esse valor era pulverizado entre eles, né? Causando prejuízo para essas empresas, para os bancos. Delegado, um prejuízo de quanto? Um dos bancos, né, identificou essa situação e reportou à Polícia Civil um prejuízo de pouco mais de 3 milhões de reais, né? E foi com base nessas informações produzidas pela equipe da polícia, somada com a diligência dos bancos, a gente pediu sequestro patrimonial de pouco mais de 8 milhões de reais
do patrimônio desses envolvidos. Delegado, então, eram 3 pedidos de prisões provisórias, temporárias, somente 2 foram cumpridos. Onde foram essas prisões e qual é a prisão ainda que ainda está faltando ser efetivada? Isso, foram 3 prisões temporárias, 2 cumpridas aqui em Teresina e a que deveria ser cumprida em Timon. O alvo não foi localizado, está foragido, né? E 9 mandados de busca, que foram diligenciados, arrecadados materiais, entre 2 envolvendo empresas, e agora o nosso trabalho é aprofundar o que foi arrecadado e prosseguir com as diligências. Qual é o perfil dessas pessoas que foram presas aqui em Teresina e a pessoa que não foi presa lá em Timon? Quem é essa pessoa? O que não foi preso é um ex-gerente do banco, e aqui em Teresina foi preso um funcionário de banco também, de um banco privado, e o outro preso aqui em Teresina foi um laranja, que emprestou os seus dados para que fossem constituídas 2 empresas em nome dele. Então, delegado, licença só um pouquinho, nós vamos até ao estúdio do Jornal do Piauí. Tem uma pergunta do Joelson Jordani. É com você, Joelson. Delegado, a gente sabe que essas operações, elas são parte de um trabalho de investigação maior, com novos dados, novas informações. Há a possibilidade de que esse grupo seja formado por mais pessoas? Sim, pode ser. A polícia tem indício de que tem mais gente, além dos 5 nomes, os 3 presos e os 2 que não foram presos ainda, que possam estar envolvidos nesse esquema, e também gerentes, altos funcionários de agências bancárias? Joelson, a gente, nesse nosso trabalho hoje, a gente identificou alguns nomes, surgiram outros nomes, e certamente os trabalhos prosseguirão, porque, como bem pontuado por você, algumas informações dessas, alguns comandos de autorizações, elas passam por altos escalões dentro da estrutura, né, dessas instituições bancárias. Mas a gente já está tentando individualizar e imputar a responsabilidade de cada um, certo? O trabalho prossegue, as diligências hoje foram bem positivas e a gente vai avançar. Quais eram os ramos dessas empresas que se utilizavam, então, dessas notas, desse trabalho que fazia juntamente com esses contadores para burlar, então, os bancos, então, para retirarem dinheiros dos bancos, delegado? A gente catalogou algumas, mas que chamava atenção de prestação de serviços, empresas que eventualmente ligadas à venda de imóveis planejados, venda de peças, envolvendo esse ramo automotivo, certo? A operação continua ainda, delegado? Tem mais ainda do Salvador? Continua, a gente está em diligência para localizar esse alvo, que não foi encontrado em sua residência, ele é já considerado foragido, e a gente vai avançar com os trabalhos. Então, muito obrigado ao delegado Ferdinand Martins Joelson, que é o coordenador do DECOR, que é o Departamento de Combate à Corrupção. Eu volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações, falando a respeito desse trabalho cuidadoso feito pela polícia, difícil, com levantamento de dados tão sensíveis, né, aí dos bancos. E olha, você que vai fazer um empréstimo bancário, você percebe aquela dificuldade de liberação do seu empréstimo. Não é que você seja desonesto, não é que o banco não queira fazer um empréstimo para você, é que existe uma série de dispositivos instituídos pelas agências bancárias para garantir segurança no trato, saber se você é você mesmo, isso é um ponto, e também saber se você tem condições assim de fazer os pagamentos, se você se encaixa dentro de um perfil. Esses esquemas, eles rompem com tudo isso. Eles conseguem violar esses dispositivos de segurança naturais que os bancos desenvolvem, que são cada vez mais sofisticados. E por aí você tira a gravidade do que aconteceu e do que foi descoberto pela Polícia Civil do Estado do Piauí através desse trabalho especializado. Parabéns à polícia.